Que alegria, que joia, que bom estar com você hoje. Estava lendo um pequeno livro sobre o famoso padre Georges Lemaitre, um belga. Foi em 1926 que ele foi o primeiro homem de falar sobre o Big Bang. E ficou muito famoso porque ele viu no começo Deus criou o céu e a terra. E ele viu como de um próton, pequena coisa, grande explosão. Doutora Núbia, socióloga, doutora Núbia, advogado, e fundou muitas fazendas do Senhor Jesus, vai falar também sobre Deus e como Deus funciona. Ela é um padre Georges Lemaitre hoje, e vamos ouvir ela nos explanar algumas boas ideias. Doutora Núbia. Falou pouco hoje. Já falei. Vamos ouvir você. Bom dia a cada um de vocês que acompanha nossos programas, e obrigada pela audiência. E geralmente no segundo bloco de cada programa nós falamos diariamente sobre relaxamento, damos um relaxamento. E eu gostaria de hoje explicar um pouquinho, porque às vezes a gente entra direto e nem sempre sobra tempo para a gente explicar melhor, não é? Depois nós vamos falar também sobre a matéria do dia, né? Mas sobre o relaxamento tem um outro nome também, que é meditação. Todas as grandes religiões, budismo, cristianismo, hinduísmo, recomendam a meditação. Parece não, é um fato que na meditação a gente consegue se conhecer melhor. E a gente tem também uma maneira de conhecer melhor a Deus. E todos nós, acredito, queremos crescer na vida da fé, queremos crescer na vida espiritual, e é o caminho. E para a gente fazer a meditação direitinho ou corretamente, existem alguns requisitos que, se forem bem observados, o resultado vai ser melhor. Algumas coisas nós estamos acostumados, outras nós não estamos acostumados. Uma coisa que é importante durante o relaxamento é a gente encontrar um lugar, ou melhor, uma posição confortável. Se a gente está numa posição incômoda, dificilmente a gente persevera na meditação. É bom a gente reservar alguns minutos. Ontem à noite, eu fui meditar e eu estava esperando um telefonema, E quando eu falei, vou desligar o telefone, mas era importante o retorno, eu estava aguardando. Então eu falei, não vou desligar o telefone. O telefone tocou, e já era 10 horas, eu queria dormir mais ou menos 9h30, 10 horas, não consegui com o telefone. Então, corre a ideia, porque estou falando nisso. Se a gente quer meditar, precisa ficar num lugar a sós. Tem que desligar a campainha, tem que desligar o telefone, e eu conheci um senhor que ele tinha uma plaquinha pronta, e quando ele ia meditar, ele colocava a plaquinha, como tem nos hotéis, nas portas dos quartos, né? Não me perturbe. E os filhos até já estavam acostumados, e quando estava não me perturbem, não interrompiam o papai, de jeito nenhum. Então você também pode criar sua plaquinha, não me perturbe, e desligar realmente o telefone, desligar a campainha, e avisar, as pessoas da casa vão se acostumar. Inclusive, eu estive pensando que para o nosso programa, que é de meditação, de relaxamento, sempre temos uma meditação depois do relaxamento, você poderia também estar a sós.
para ouvir o programa, para poder entender, se aprofundar e poder meditar. Porque se você conversa durante o relaxamento, você está de olhos abertos, o resultado, o aproveitamento é muito menor. Não é? Então, talvez você possa se acostumar a ficar, ver o programa no seu quarto, ou pelo menos avisar ao pessoal da família que você está meia hora indisponível. Né? Então, a primeira coisa é isso, é um lugar, primeiro, uma posição de conforto. E no Ocidente, nós estamos acostumados a ficar sentados. Então, não precisa, nem deve fazer meditação deitado. Não precisa. Não é costume nosso do Oriente, do Ocidente. Imagina se você está no metrô, se você está no ônibus, você quer relaxar, dá licença, vou deitar. Não pode, né? Então, a posição normal do ocidental é sentada. Posição com a coluna ereta, para que a gente possa o ar circular melhor. Não é? Então, sentada, e a posição você pode variar, mas é bom ser a mesma, você acostuma, não é? E reservar alguns minutos. Eu li uma coisa tão interessante esses dias, que Deus, eu nunca havia pensado nisso, Deus está sempre disponível para nós. E a meditação é uma hora de encontro com Deus. Comigo mesma, consigo mesma, nós nos encontramos conosco mesmo, nem sempre é muito confortável encontrar-se com a gente mesmo, porque a gente vai enxergar melhor os próprios defeitos, vai enxergar as próprias limitações, vai se conhecer melhor, e o maior inimigo nosso somos nós mesmos. O seu maior inimigo é você mesmo, o meu maior inimigo sou eu mesma. Se ver como é, tal qual é. Eu acho que é Santo Agostinho que rezava. Eu quero me conhecer melhor a mim e depois conhecer melhor a vós. Se eu não me conheço, nem posso querer conhecer a Deus. Não é? Mas então, já falamos do lugar, já falamos da posição, já falamos do tempo, reservar um tempo seu, 20 minutos. Nós precisamos encontrar um tempo para nós e para Deus. Um tempo e um lugar. E de preferência de manhã cedo, antes de começar as lides do dia. Para cá, para lá, uma solicitação, outra, de repente chegou a noite e não deu hoje. Não deu. Então, no começo do dia. Né? E uma coisa também diferente, que talvez você não esteja acostumado, é fazer silêncio. Fazer silêncio dentro de você. A história que eu li é que um guru foi convidado para dar uma palestra num ashram. E lá, quando ele chegou, eram jovens que estavam acostumados a meditar. Ele entrou na sala cheia de jovens, ele pôs o dedo na boca, pedindo silêncio. E os jovens estranharam, porque eles estavam quietos. E depois de alguns segundos ele falou novamente, silêncio. Os jovens, uns olharam para o outro, meio espantados, pensando, mas nós estamos quietos. Né? Parecia que podia escutar até um alfinete cair no chão. Podia talvez ouvir até a respiração dos próprios jovens. Mas ele fez. Depois ainda continuava no modo de pensar do guru, que havia barulho ainda. E ele disse o seguinte, se vocês não aprenderem a fazer silêncio, silêncio nas emoções, silêncio no pensamento, silêncio no juízo, silêncio nisso, silêncio naquilo, nunca vão aprender a meditar. Então esse silêncio a gente consegue através do exercício. Hoje um pouquinho, amanhã um pouquinho. E mais uma coisa que nós não estamos acostumados, principalmente nós ocidentais, que vivemos solicitados pelo barulho, pela atividade, e não sabemos parar. Parar e ficar imóvel. 20 minutos, aguenta? 20 minutos? Uma vez eu estava num templo budista com o Padre Odo, qual foi a cidade? Chicago? Ou foi? Não me lembro bem. E entramos num templo budista para conhecer e sentamos lá numa posição de meditação e colocamos numa posição de meditação. Daqui a pouco passa o mestre com uma varinha, ele bate nas costas da gente para a gente endireitar. Então a gente tem que ficar ereto numa posição imóvel.
claro, às vezes a gente quer coçar, às vezes é alguma coisa ou outra e a gente não consegue ficar os 20 minutos, só com a prática, não é? E cada uma dessas coisas a gente pode ir praticando uma de cada vez. Não temos que fazer todas de uma vez, aprender tudo de uma vez. A gente menciona, depois a gente retoma e tal. E ficar consciente do agora. Como é que eu fico consciente desse exato momento? A maneira mais simples que existe é prestar atenção na respiração. Prestar atenção na respiração não quer dizer mudar a respiração, não, de forma alguma, é só fechar os olhos. Esqueci de mencionar, ou melhor, não me lembrei. A meditação deve ser praticada de olhos abertos, de olhos fechados. Os olhos fechados. E prestar atenção na respiração. Mas a gente vai ver isso dentro de poucos instantes. Vamos um pouco, como a doutora falou, poucos segundos, vamos fazer uma meditação.